passada aí. No último bimestre, a gente estava terminando. A gente terminou falando sobre descolonização africana. A gente estava lá no meio da Guerra Fria, né? Falando ali no meio dos eventos da Guerra Fria, o que estava acontecendo. Pô, isso é muito legal se eu conseguisse deixar de alguma maneira a minha cara e isso daqui para gravação, mas eu não consigo. E a gente vai seguir daí, tá? A gente estava falando sobre descolonização, sobre Guerra Fria e tudo mais. A gente não chegou a finalizar a Guerra Fria, não falamos sobre queda de muro de Berlim, não chegamos a falar sobre nada, porque ainda não era o momento, porque a gente ainda vai ver tudo o que vai acontecer no Brasil durante esse período, tá? O livro de vocês, ele começa falando aqui sobre essa coisa bonita aqui, né? O famoso populismo no Brasil. Nesse semestre a gente vai ver algumas coisas legais. A gente começa com o populismo, depois a gente vem para as tensões aqui na América Latina, né? O que vai acontecer ali no século XX, toda a tensão dos países latino-americanos que vai ter aqui, né? Aí a gente vai estudar a ditadura no Brasil, ditadura militar, e aí a gente termina ali na redemocratização do Brasil aqui no terceiro semestre. Que quer dizer que a gente vai estudar no quarto semestre o quê? Brasil contemporâneo, vamos falar era Lula, vamos falar ascensão ali da direita agora, vamos falar sobre Jornada de Junho, a coisa toda, né? Toda aquela efervescência. Jornada de Junho é legal, eu tava lá, eu fiz parte dos protestos, muito legal, né? Tinha a menor ideia do que eu tava fazendo na época, eu era muito novo, tava apoiando gente que hoje eu não apoio, tava falando coisa que hoje eu não falo, mas foi uma maravilha, a festa da salsicha, né? A festa da banana. Foi bem legal. Bom, mas a gente começa aqui essa brincadeira falando sobre populismo no Brasil, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, antes da gente entrar em contexto histórico, antes da gente tentar aplicar isso no Brasil, tentar entender o que é, a gente precisa saber o que é o populismo, tá? O populismo é uma palavrinha famosa aí no contexto brasileiro que a gente está vivendo. Todo mundo adora chamar cada grupo político que tem aí disputando o poder no Brasil hoje adora chamar o outro de populista, né? Falando, não, porque a esquerda é populista, porque a direita é populista, não sei o que e tal. Mas no fim das contas ninguém fala o que é o populismo em si. Então é legal a gente falar sobre o populismo para a gente poder saber do que a gente está falando, tá? Bom, o que é populismo, pessoal? Para a gente poder começar. O que é essa tão comentada palavrinha? O que ela significa? O populismo a gente pode definir ele. Deixa eu pegar aqui o texto, porque aí fica melhor escrito. Da seguinte maneira: ele é uma doutrina política que visa obter o apoio popular. Muito, 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 muito simplificadamente, a gente pode dizer que populismo é isso daqui, tá? É uma doutrina política que ela visa obter ali o apoio popular, o apoio da população. A ideia é obter esse apoio popular independente do que você está fazendo, tá? A gente estudou, quando a gente estava falando sobre o governo Vargas, um governo populista. O Vargas, ele era um populista. Por quê? Como é que se deu, né? Como é que foi o governo varguista? O que ele fazia? Ele basicamente centrava o seu modo de governo em tentar conquistar a população, conquistar afeto popular para ele, ainda que as atitudes que ele tomava no seu governo elas não fossem necessariamente favoráveis à população ou não fossem favoráveis a um governo que tivesse ali um mínimo de ética, né? A gente sabe que o Vargas ele fez uma ditadura, a gente sabe que o Vargas ele perseguiu muita gente, a gente sabe que a era Vargas foi uma era em que ele criou ali muitos empregos, mas à custa de certa liberdade econômica no país. Então, o governo Vargas ele pode ser considerado, no mínimo, um governo muito questionável, né? Ainda assim, por causa da sua propaganda e da maneira como ele se portava diante da população, e principalmente por causa dos seus projetos que visavam criar uma dependência de afeto entre a população e o presidente Vargas, ele foi muito devotado, né? Ele recebeu devoção de muita gente. As pessoas eram muito dadas ao Vargas. Eu cheguei a comentar com vocês, e não é tão raro de encontrar, principalmente entre as pessoas mais pobres, né, que viveram a época do Vargas, gente que o idolatra, né? Gente que ama o Vargas, que fala dele como se fosse que é o melhor presidente que o Brasil já teve. O cara ele é popular até hoje em muitos lugares. Por quê? Porque muito daquilo que ele realizava como político visava criar certa dependência
afetiva da população para com ele. É por isso, por exemplo, que o Vargas ele vai fazer tanta questão em investir em propaganda para se tornar, né, para ganhar aquele título que ele vai usar, pai dos pobres, né? Por quê? Porque a propaganda dele toda era tentando fazer isso, né? Tentando separar a própria imagem da imagem da classe política e aproximar a sua imagem pessoal da imagem dos pobres brasileiros, né? Ele era o cara que cuidava dos pobres ali e tudo mais, tá? Isso daqui é uma coisa bastante recorrente, tá? Tanto em governos de esquerda quanto de direita, isso é uma coisa bastante recorrente no século XX. A gente tem populismo no Brasil, a gente vai ter populismo nos países fascistas, a gente vai ter populismo nos países comunistas. Sempre vai haver um discurso que tenta aproximar o governante, o poder que está vigente ali, de uma boa ação para com o povo, tá? Isso é o populismo. Inclusive, isso daqui é uma coisa razoavelmente vista em governos brasileiros recentes, tá? Perdão. Por exemplo, né? Tanto de esquerda quanto de direita, tá? Tanto o governo do nosso amigo aí, o Bolsonaro agora, quanto o governo dos seus precedentes, né? Do Lula, da Dilma, são governos que têm características que a gente pode sim encontrar certo populismo neles, tá? Normalmente eles são vistos ali pelo seu eleitorado, principalmente pela a massa mais fervorosa do seu eleitorado, com um aspecto quase até meio messiânico, né? Ninguém mais pode fazer nada pelo povo senão aquele político, aquela pessoa, porque existe ali todo um discurso, toda uma preparação ideológica que fundamenta essa ideia aí de que eles são os heróis do povo, né? Então, é mais ou menos isso daqui que é o populismo, tá? A gente pode ver isso nos dois governos, a gente não precisa nem se esforçar muito para encontrar isso nos governos, seja lá da era petista, seja agora no governo Bolsonaro, tá? Vamos dar uma mexidinha aqui na minha tela que ela tá complicada. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui então o contexto histórico dessas ideias populistas aplicadas no Brasil aqui no século XX, tá? Contexto histórico. Esse textinho aqui é bem legal, então vou ler para vocês. O mundo estava maniqueísta. Aliás, eu não vou ler não. Eu vou explicar o que significa essa palavra aqui e um de vocês vai ler para mim. O mundo estava maniqueísta. O que é maniqueísta, pessoal? Só para a gente poder começar sem ter dúvidas, já que é uma palavra que não é tão usual aí no vocabulário médio da adolescência. Tá? Maniqueísta é uma doutrina que separa alguma coisa em dois polos. Tá? Normalmente o maniqueísmo, normalmente não, mas a raiz do maniqueísmo está em religiões, tá? Religiões que são maniqueístas, que são religiões que têm normalmente uma divindade boa, uma divindade malvada, e aí a divindade boa e a divindade malvada elas brigariam ali pela vida, sei lá, pelos seres humanos, tá? Seria mais ou menos essa aqui a raiz. Nessa ideia aqui que o texto está apresentando, o que é o maniqueísmo que está no mundo? É a disputa entre o socialismo, tá? Socialismo e o liberalismo americano, tá? O capitalismo ali, o liberalismo norte-americano, que estão disputando o poder ali entre Washington e Moscou, beleza? Na União Soviética. A gente está em plena Guerra Fria aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, lê esse texto para mim aqui, ô Vitória, para a gente poder dar uma animada, porque senão só eu falo, é 1 hora e tantos falando, né? E vocês enjoam da minha voz. Eu sei que minha voz é bonita, mas ela enjoa. Ah, eu não. Você sim, né? Como eu não. Vamos lá, vamos lá. Sem vergonha. Você não vai nem ter que ficar de pé na frente de todo mundo. Você tá em casa, no sofá, pô, tá tranquilo. Lê esse texto aqui pra mim, por favor. Eu não. Pede outra menina aí. Grazi, pode ser você? Você consegue? A Vitória está com Não, não. vergonha. Ah, que absurdo vocês, cara. Meu Deus do céu. Ela adora ler. Ah, tá. Eu andei. Ué. Daqui a pouco, vocês vão estar lá, ó. Quero ver. Aí,
Aí vocês vão lá fazer discurso na formatura, tudo bonitinho, tudo mais, aí chora, faz aquela coisa toda, fala um monte de frase bonitinha que depois vocês vão crescer, vão ficar tudo com vergonha de ter escrito aquilo. Agora, para ler um negócio desse, que vergonha. Tá bom, eu leio então, já que vocês estão com vergonha. O Igor eu acho que não vai ler, né? O Igor não tá falando nada. Então vou eu. O mundo estava maniqueísta, intolerante e polarizado, né? Estava polarizado ali entre os dois polos mundiais, ali entre socialismo e capitalismo, tá? Entre Moscou e Washington. Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra sepultaram impérios, redesenharam o mapa mundi e criaram um novo enredo para orientar as relações políticas mundiais. A Guerra Fria, no tabuleiro da Guerra Fria, tá, perdão, aí tem um ponto aqui que está escondido. No tabuleiro da Guerra Fria, a geografia fazia toda a diferença. Os Estados Unidos eram parte das Américas e Washington sempre enxergou os países do continente próximos demais do seu território. Da perspectiva dos militares do Pentágono, uma mudança política em qualquer um desses países alterava substancialmente o equilíbrio entre os poderes das duas superpotências e deixava as fronteiras norte-americanas mais vulneráveis a ataques soviéticos. Já o Brasil, isso aqui é uma coisa importante, era o maior país das Américas Latinas, era não, né? Ele é o maior país das Américas Latinas, e o interesse estratégico no seu território era alto, tá? Para os dois lados da moeda. Os Estados Unidos temiam mais do que tudo a ascensão de um governo local que facilitasse aos comunistas brasileiros a transformação do país num satélite de Moscou. Aqui a gente tem algumas considerações legais para falar sobre política internacional, tá? É bom porque aí eu fico pagando de intelectual aqui, falando, nossa, política internacional, olha só o professor como é sabido, né? Vamos ver aqui umas coisinhas. Sempre que a gente está falando de um contexto de conflito, tá, de guerra, existem algumas coisas que têm que ser asseguradas, tá? Uma delas é a segurança do seu território, obviamente, né? Porque se o outro país ele conseguir invadir, vai ser um problema. Então, os Estados Unidos ele tinha um aliado forte ali em cima no norte, né? Que era o Canadá. Então, ia fazer uma fronteira ali se a Rússia tentasse invadir pelo Alasca, alguma coisa ali. Mas ele tinha um problema. Qual que era o problema? A América Latina. A América Latina, ela é historicamente um continente com problemas de desenvolvimento muito claros por causa do seu histórico ali, desde a sua colonização espanhola, ou aqui no caso do Brasil, a portuguesa e tal, que atrasaram a indústria, que investiram num modelo econômico complicado, que era um modelo ali do mercantilismo, até muito tardiamente, né? A Inglaterra já tinha indústria, a gente ainda estava no mercantil ainda. Então, tem problemas de desenvolvimento muito, muito históricos. Esses problemas de desenvolvimento aproximavam muito o discurso socialista do pessoal que vivia aqui na América Latina. Afinal de contas, o discurso socialista ele vinha justamente um discurso teoricamente contra a indústria, né? E um discurso que favorecia ali os pobres, as classes mais desfavorecidas. Então, era um discurso muito atrativo. Para os Estados Unidos, isso era um problema, porque se surgisse um país comunista próximo do seu território, aqui nas Américas, né? Isso era perto demais, isso era um país, isso era um centro estratégico para o poder russo, para o poder soviético, perdão, que seria muito, muito perigoso ali para a política americana, tá? Obviamente isso vai acontecer, vão surgir países socialistas, como é previsto por causa desse tipo de proximidade ali do país com o tipo de discurso. A gente vai ter países socialistas surgindo na Venezuela, Bolívia, Cuba, né? Cuba vai ser o mais famoso, vai ter a crise dos mísseis, a gente chegou a comentar sobre ela nas aulas sobre Guerra Fria propriamente dita, em Cuba e tudo mais, mas havia um país ali que era um maior interesse das duas potências na América Latina. Qual era esse país? Era o Brasil, tá? Por quê? Quando a gente olha pra gente mesmo, daqui de dentro, a gente tende a ver o Brasil com muito menos importância no mundo do que ele tem de verdade, tá? A gente tende a ver como o Brasil é todo... Vamos ser sinceros, como o Brasil é todo zoado, né? A administração é uma porcaria, normalmente o Brasil é todo cagado com um monte de coisa, a gente tende a imaginar que o Brasil ele é uma espécie de anão diplomático, ele é um país sem relevância para o mundo. Mas ele não é, tá? Por quê?
O Brasil, ele é, como todos nós sabemos, o maior país aqui da América do Sul, o maior país da América Latina. Isso concede a ele algumas coisas, alguns status muito importantes. Por exemplo, controlar o Brasil nesse momento aqui é controlar economicamente todos os países da América Latina, tá? Pelo menos todos os países da América do Sul, que estão diretamente ligados, né, que estão geograficamente ligados ao Brasil, dependem muito da economia brasileira para funcionar, tá? Dependem muito do mercado brasileiro para poder exportar coisa, para poder importar coisa daqui. Dependem muito da política brasileira para ver como é que ela está funcionando, como é que isso afeta a zona do Mercosul, agora no Mercosul, né? Nessa época ainda não tinha, mas como é que afetava ali a zona comercial das fronteiras, e também depende do Brasil, em certo sentido até militarmente, né? Nenhum país da América do Sul tem um potencial militar grande o suficiente para poder fazer frente com o Brasil. Então, ganhar o território brasileiro, conseguir uma aliança com o Brasil, ou dominar o Brasil, nesse momento aqui, uma estratégia muito forte para a política internacional da Guerra Fria, tá? Você teria um grande produtor exportador de alimentos, o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo hoje em dia, ou um dos maiores, pelo menos. Você teria um poder econômico que faria gravitarem todos os países aqui sul-americanos em torno dele, aliado a você. Você teria um controle militar estratégico de todo sul-americano, tá? De todo o continente sul-americano, tendo o Brasil aliado a você. Então, para os dois polos aqui, o Brasil era estrategicamente muito importante. Para os Estados Unidos, porque se ele dominasse o Brasil, ele tinha dominado a América inteira, né? Afinal de contas, ele teria o maior país da América do Sul e o maior país da América do Norte ali, alinhados. Para a Rússia, para os soviéticos, porque se eles dominassem o Brasil, eles teriam um centro de ameaça, uma margem de ameaça muito maior para com os Estados Unidos, né? Imagina só, por exemplo, se a crise dos mísseis, ao invés de ter sido em Cuba, ter sido só em Cuba, tivesse acontecido com uma aceitação ali, com uma ascensão comunista no Brasil. Os Estados Unidos eles teriam que se preocupar muito mais, né? Não seria, por mais que Cuba tivesse mais perto estrategicamente, poderia acertar Washington com um míssil nuclear ali em minutos. O Brasil ele daria ali subsistência para que o comunismo se espalhasse não por alguns, mas por todos os países da América Latina, de maneira a talvez sufocar ali geograficamente os Estados Unidos, o que seria um problema, tá? Então, ambos tinham interesse aqui no nosso paizinho, que a gente às vezes não percebe o quanto que ele é importante na política internacional, tá? Aí, aqui tem um negocinho aqui sobre a classe média dos Estados Unidos e tal, blá, blá, blá. Aí, vamos lá. Os brasileiros que viveram na década de 1940 atravessaram mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais no mundo e no Brasil. No contexto mundial, enfrentaram a bipolarização e pipipi, popopó, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Mas aqui que está importante. Já no Brasil, antes da deposição do Vargas, olha aqui, já no Brasil, antes da deposição do Vargas, do cargo de presidente, houve certo relaxamento contra os comunistas, considerando-se que, eita, risquei no meio da palavra, considerando-se que essas tensões ameaçavam a continuidade do Estado Novo. Inclusive, com o perdão das penas e a soltura de alguns presos políticos, como, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, tá? Isso daqui vai ser um abalo ali interessante. Por quê? De novo, né, a política externa está de olho no Brasil. Não é tão difícil encontrar documentação sobre infiltração soviética ou infiltração da CIA dentro do Brasil nessa época. Tá? A gente tentando garantir os interesses ali da União Soviética ou dos Estados Unidos no país. Isso daqui vai ser uma coisa que vai alertar um pouco os Estados Unidos, que vai deixar eles meio preocupados com a possível ascensão comunista aqui, tá? Por quê? O Vargas, ele estava, durante seu governo, na maior parte do seu governo,
contra os comunistas ali, né? Ele estava fazendo uma perseguição aos comunistas, tudo mais, aquela coisa toda que a gente viu ali durante a Era Vargas. Porém, no final do Estado Novo, ele já estava com a sua moral um pouco defasada, ele já estava tendo mais problemas para conseguir se manter no poder. E ele percebeu que continuar tendo atritos com os comunistas, isso estava causando um desgaste maior do que uma promoção da sua imagem, né? Ele estava perdendo mais com isso do que ganhando. Então ele vai começar a relaxar essa perseguição aos comunistas, a não ser mais tão taxativo assim, vai soltar alguns presos políticos, vai soltar algumas pessoas, algumas lideranças socialistas do Brasil, tá? Isso vai começar a mexer com o olho dos Estados Unidos, que vai começar a pensar, a gente tem que tentar firmar uma aliança tão cedo possível econômica com o Brasil para evitar que haja uma ascensão socialista ali, porque o governo não está tão preocupado assim como já esteve em persegui-los, tá? Ainda no contexto da Guerra Fria, o Brasil, atrás de recursos financeiros e novos investimentos, aproxima-se cada vez mais dos Estados Unidos. Tá vendo só? Os Estados Unidos ele vai começar a propor uma aliança econômica mais forte, vai começar a tentar fazer uma aliança mais forte, muito por causa disso daqui, tá? Dessa relaxamento aqui com os comunistas. Passando a aderir à política econômica desse país com maior ênfase. Além disso, a demanda dos produtos industrializados estadunidenses fascinava a população brasileira, principalmente a de classe média, o que fazia aumentar o consumo de produtos importados. Isso daqui vai gerar um problema no Brasil. No entanto, o crescimento brasileiro foi do final da década de 40 e na década de 50 não era sustentável, e o país passou a ficar cada vez mais dependente do capital estrangeiro. Com isso, a dívida externa do Brasil aumentou rapidamente e o crescimento não atingiu todas as classes, o que ampliou os contrastes sociais já existentes. Um fato que merece destaque foi o retorno dos brasileiros às eleições presidenciais no final de 45, após 15 anos de governo varguista. Os brasileiros puderam retornar às urnas e escolher seus presidentes e os demais parlamentares que conduziriam o país dali para frente. Tá? Aqui tem algumas coisas importantes para a gente destacar também. O Brasil, então, ele vai começar uma aliança econômica cada vez mais forte com os Estados Unidos e vai abrir cada vez mais o seu mercado para os produtos estrangeiros, tá? os produtos americanos. Só que isso aqui vai gerar um problema, tá? Qual é? A gente viu que durante o governo varguista, Vargas ele tentou fazer uma industrialização no Brasil. Ele chegou a realmente fazer uma certa indústria no Brasil, mas essa indústria estava muito atrasada ainda em relação à americana. Então, quando há a abertura ali, uma abertura grande ao mercado norte-americano no Brasil, isso vai gerar um problema de valorização dos produtos nacionais. Em que sentido? A indústria americana ela conseguia produzir muito mais do que a indústria brasileira. Ela estava muito mais firme, eles tinham muito mais capital, eles eram muito mais, como é que eu posso dizer, bem-sucedidos na sua expansão industrial. Então eles produziam muito mais produto do que os produtos brasileiros. Em algum sentido, eles produziam até com melhor qualidade do que os produtos brasileiros. E quando esses produtos chegavam aqui, como eram muito mais produtos, né, eles chegavam com preço mais acessível, tá? Isso vai fazer com que investir no Brasil se torne um problema, porque é mais barato nessa época você comprar os produtos norte-americanos que chegam aqui do que você comprar os produtos que são feitos no Brasil, tá? Isso vai fazer com que os produtos americanos sendo mais baratos, as pessoas vão recorrer a eles, as indústrias que são brasileiras, as fábricas brasileiras vão começar a quebrar, porque eles não conseguem ter lucro com a sua produção, eles não conseguem competir com o mercado estrangeiro, e isso vai gerar uma crise econômica também, tá? Cadê? Vai gerar uma crise econômica e uma dependência cada vez maior do capital americano, tá? E uma dependência de capital externo significa necessariamente uma relação como é que eu posso dizer? Uma relação entre o país que está dependente e o país, né, que fornece ali os produtos, em que há uma clara relação de poder, né? O país que fornece os produtos, ele agora tem todas as cartas na manga. Ele fala, olha só, você depende agora financeiramente de mim, você depende da minha economia para você existir. Então, a gente vai começar a fazer as coisas
correrem mais de acordo com o que eu quero, porque se não correrem de acordo com o que eu quero, eu simplesmente vou passar uma taxação maior nos meus produtos para você e você não vai conseguir comprá-los mais, tá? Você não vai mais conseguir comprar o capital que eu gero para o país, para o seu país, ele vai parar de entrar. Isso vai gerar, então, uma relação ali do Brasil para os Estados Unidos de dependência, tá? De problema ali. Bom, vamos lá. E aqui, né, tá isso daqui, a gente chegou a comentar isso aqui nas aulas sobre era Vargas, né? O Vargas ele foi deposto e tal, vai ter eleições de novo. Com as eleições de 45, vão surgir alguns partidos que vão ser mais fundamentais para essas eleições, tá? São 4 partidos, como vocês podem ver aqui, que são os que vão meio que fazer as eleições acontecerem de uma maneira mais firme, né? O Partido Social Democrático, que é, entre muitas aspas, o partido conservador da época, tá? Identificava com as velhas oligarquias estaduais e tal, não sei o quê. A União Democrática Nacional, que é também, entre algumas aspas, o que se aproxima ali de um partido liberal, tá? Principalmente por causa disso, ele prega o fim da intervenção estatal na economia e nas relações de trabalho, ou seja, ele quer um liberalismo econômico no Brasil, ele quer se aproximar ainda mais do modelo americano, tá? E era anti-getulista, porque o Getúlio ele foi completamente estatizante, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, esse daqui era o partido do Vargas, né? O partido que ficava próximo ali dos ideais do Vargas, que eram os ideais mais ou menos próximos ali a um fascismo, né? Uma coisa populista, muito estatal, de indústria estatal e tudo mais, esse tipo de coisa. Nacionalista e o caramba. E o Partido Comunista, tá? O PCB. Esses daí vão ser os 4 partidos que vão tomar a frente aqui nas eleições de 45. Vai ser eleito o Dutra, tá? O Gaspar Dutra, que era do PSD, do Partido Social Democrático, esse daqui. Porém, aqui a gente tem uma coisa que é interessante. Vão ser eleitos para as cadeiras de assembleias e o caramba aqui no Brasil inteiro, pessoas de cada um desses países, tá? De cada um desses partidos, de todos esses partidos aqui vão ser eleitas para lá. Só que o Dutra ele vai fazer uma zoeira, uma pequena baguncinha no Brasil. O que ele vai fazer? Olha só. Tá aqui, não sei o que lá, Dutra, bababá, mais da metade dos votos, ganhou. Tá, foi eleito. Era o único período, era o início de um novo período na história, então era uma eleição simbolicamente muito importante, porque o povo brasileiro voltava a se sentir livre politicamente, porque era o próprio povo que estava escolhendo ali o seu presidente, estava escolhendo os seus governadores de província, o caramba, não sei o quê. Então, era o início de um novo período na história da frágil democracia brasileira. Dutra e os demais eleitos formaram a Assembleia Nacional Constituinte, e o primeiro desafio era construir uma nova Constituição do Brasil, outra Constituição do Brasil. Não tem nem 50 anos de República direito, e vem mais uma Constituição aí. Qual que era a ideia da próxima Constituição? Era acabar com as loucuras que o Vargas tinha feito, né, na Constituinte lá, tá? Só que aí vai acontecer o seguinte com a Constituição aqui, olha só, que doideira. Lembrem disso daqui, tá? As eleições elas eram históricas, eram umas eleições, primeiras eleições pós-período ditatorial, brasileiro se sentindo de novo livre para sua participação política e tal, não sei o quê. A Constituição de 46 foi aprovada no dia 18 de setembro de 46. De caráter, em sua essência, reagiu ao autoritarismo do Estado Novo e às limitações políticas dele. Dessa forma, a Constituição passou a assegurar a liberdade de pensamento, expressão e de associação, além de garantir uma ampla defesa dos brasileiros diante da justiça. Legal, até agora tá legal. A nova Constituição ainda determinava a autoridade dos poderes legislativo, executivo e judiciário e um equilíbrio entre eles, né? A gente chegou a comentar sobre eles, vocês sabem agora que esses poderes eles estão quase que naturalmente sempre brigando um com o outro para tentar tomar o poder um do outro, mas é justamente por causa dessa briga que eles acabam se equilibrando e tal, e não sei o que. Além disso, garantia eleições diretas e obrigatórias para todos os postos do executivo e do legislativo, seja no plano federal, no governo do presidente, da Câmara, né, sei lá, dos deputados, o que for, estadual ou municipal, tá? Qualquer um desses ciclos aí deveriam ser eleitos por eleição direta, tá?
Em relação à política no país, ficou determinado que o voto era obrigatório para os maiores de 18 anos, mas não para todos, tá? Homens e mulheres maiores de 18 anos, em geral, sim, mas olha só, excluiu soldados e cabos, que eram militares de baixa patente, né? Porque provavelmente isso aqui foi uma decisão política, porque um soldado de baixa patente provavelmente ia votar de acordo com o seu superior, tá? E excluiu os analfabetos. Isso daqui é uma coisa mais polêmica, mas também é uma coisa que exige um exercício aqui. Por quê? Para uma democracia plena, você não pode fazer isso. Você não pode excluir os analfabetos do voto. O cara não estudou, não teve oportunidade de estudar, ele não vai poder votar? Como assim, né? É um absurdo. Mas isso daqui não deixa de fazer certo sentido, tá? Porque o analfabeto, até porque não conseguiu estudar, não tem ali uma capacidade de leitura, dificilmente vai ser uma pessoa com uma capacidade de reflexão política. Então ele vai estar influenciando na política do país com base em uma análise muito pobre, tá? Então, tô falando que é certo excluir os analfabetos, pelo amor de Deus. Mas é interessante entender que isso daqui não foi uma decisão, não, sou cruel, vou excluir os analfabetos. Não, foi uma decisão pensada aí. Pô, será que ter uma massa que não tem capacidade, não teve oportunidade de desenvolver uma capacidade de reflexão mais sofiscada, votando, não é um argumento, não é uma facilitação para um ditador maluco igual o Vargas, que ganhou principalmente a autoridade dele, com base nesse povo pobre, para voltar a dominar, ou o Vargas ou um próximo ditador, é uma coisa a se pensar, tá? A gente pode ver isso, inclusive, hoje em dia, né? A gente tem um monte. No Brasil de hoje, a gente tem muito analfabeto e tem muito analfabeto funcional. Todo mundo vota, né? E é bom que vote, tá? Eu não sou contra, não. Mas é uma coisa a se pensar socialmente. Essa galera aqui, como é que influencia o voto deles nas eleições, né? Como é que você faz para ganhar um voto de um povo tão simples que não chegou nem a conseguir estudar aqui para se alfabetizar? Você ganha esse voto, às vezes, de maneira muito, muito fácil, né? Então, é complicado. Essa exclusão impactava profundamente a sociedade brasileira, já que garantia que parte da população, já que grande parte da população era analfabeta, devido às precárias instituições políticas e educacionais do período, tá? No mundo do trabalho, principalmente após a greve dos 100 mil em São Paulo, o direito à greve foi reconhecido aos trabalhadores, porém, não. Foi reconhecido, só que não. Porque a maior parte dos trabalhos era considerado trabalho essencial, e como trabalho essencial não podia fazer greve, tá? Olha só que doideira aqui, ó. Segundo o mapa do analfabetismo do Brasil, publicado pelo Ministério da Educação, entre a década de 40 e 50, a população brasileira analfabeta maior de 15 anos variava entre 50% e 56% da população total. Galera. E aí começa o governo Dutra, tá? Vamos lá, governo Dutra. E aqui o porquê que era importante gravar aquilo ali, né? Lembra? Eleições do Dutra, eleições históricas, o país finalmente fora da zona do agrião ali, fora de toda a problemática da ditadura. Vamos finalmente ter um presidente nosso, vamos ter finalmente um presidente eleito pela gente. Como é que vai se dar essa eleição aí? Como é que vai se dar isso tudo, tá? Vou esperar aqui reabrir o negócio para a gente poder acompanhar bonitinho. Mas basicamente o que vai acontecer é o seguinte: após a sua eleição, o Dutra, ele vai... Ué, gente, por que travou meu mouse aqui? Eu não consigo mais mexer. Sair e voltar. Ô, doideira. Após a eleição do Dutra, ele vai fazer o seguinte, pessoal. Ele vai começar a prender comunistas, tá? Ele vai começar a perseguir organizações comunistas, vai dissolver ali a possibilidade do PCB existir, e ele vai prender políticos comunistas, inclusive os que já estão eleitos pelo povo. Lembra disso, né? Eleição histórica, o povo elegeu aquelas pessoas, e de repente o cara chega assim e do nada começa a prender os caras, né? Começa a prender os comunistas e tudo mais. Como é que vai se dar isso? Como é que isso vai acontecer? É um negócio muitíssimo complicado, tá? Por quê? Imagina só, vocês estão acompanhando aí agora, vocês estão velhinhos já, né? Já estão com seus 15, 16 anos, 14, sei lá. Vocês já têm idade aí para ter acompanhado as últimas eleições, pelo menos.
todo o auê que político que foi. Imagina se o Bolsonaro, depois da eleição, sei lá, 2, 3 meses depois que ele estava eleito, ele pegasse ali a Câmara dos Deputados, ele passasse uma lei ali, fizesse a lei na canetada, mandando prender tudo que era candidato de esquerda. Imagina como é que o Brasil não ia estar. O Brasil já está uma bagunça, né, de luta aí ideológica, sem ele ter feito a cagada dessa. Imagina se ele tivesse feito isso. A gente já tá perdido, tá? Foi mais ou menos isso que o Dutra fez aqui. Vou só chegar nele aqui. Que eu desci demais. Getúlio vai voltar. Vou botar mais uma vez aqui para ficar mais visível para vocês. Vamos lá. O governo do Eurico Gaspar Dutra. Apesar dos avanços democráticos no Brasil após as eleições de 45 e da nova Constituição de 46, a democracia brasileira sofreu abalos durante o governo Dutra. O presidente do país reforçou o alinhamento com os Estados Unidos. Lembra que o Brasil estava economicamente dependente dos Estados Unidos, tá? Então isso aqui tem muito a ver também com a influência americana e não simplesmente com o Dutra não gostar de comunista, tá? Principalmente após a criação da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esse realinhamento tinha por objetivo promover a paz e a segurança no continente, promover a democracia e o desenvolvimento econômico, social e cultural nas Américas. O resultado dessa política foi o rompimento definitivo das relações diplomáticas com a União Soviética. Acabou a ligação do Brasil com a União Soviética, não pode mais, ai, ai, ai. Assim, o governo passou a perseguir os comunistas brasileiros. A primeira ação foi fechar o PCB. Não, o PCB tinha elegido gente, cara. Tinha elegido gente. E, consequentemente, caçar os mandatos dos parlamentares desse partido. Ou seja, gente que estava eleita, que estava ali na Assembleia. Não, não pode mais. Está caçado. Ai, ai, ai. Não vai. Não vai mexer. Tá? Com caráter liberal em seu governo, Dutra incentivou a entrada de produtos estrangeiros no país. Isso daqui vai fortalecer aquela crise de produtos que eu falei, principalmente dos estadunidenses. No entanto, essa decisão mostrou-se ineficaz, já que a importação em grande escala acabou com as nossas reservas de moedas estrangeiras e houve redução na produção nacional, o que causou o aumento do desemprego, tá? Ou seja, vai jogar o Brasil no buraco fazer isso daqui. Tá? Em 1947, preocupado com os rumos da economia no Brasil, a alta inflação e a desvalorização da moeda nacional, o governo passou a limitar a entrada desses produtos no país. Dessa forma, apenas produtos considerados essenciais recebiam incentivo de importação e os que não faziam parte dessa lista foram restringidos. Aí zoou também, né? Zoou também. Não pode, né? Você não pode fazer com que os produtos que entram no país sejam mais baratos que os produtos que estão sendo produzidos aqui. Você não pode fazer também que não entre produto no país, porque tem coisa que não vai ser produzida aqui dentro. Ele vai zoar também, né? E o Dutra ele faz uma série de erros que são risíveis, tá? Tanto que o governo do Dutra ele é marcadamente tão complicado que ele vai ser o principal argumento para o Vargas conseguir voltar, tá? Em 1948, o presidente Dutra anuncia um plano de investimentos com a intenção de superar a crise brasileira, era o Plano SALT, uma sigla formada com as iniciais das palavras saúde, alimentação, transporte e energia, áreas consideradas pilares desse plano econômico. Apesar de várias iniciativas não terem sido saídas do papel, o SALT conseguiu até que fazer a economia brasileira viver um período positivo, crescimento anual com cerca de 8%. Tá? No entanto, o liberalismo econômico presente no início do governo foi substituído por um maior intervencionismo do Estado na economia. Isso daqui, gente, é uma coisa que assim, a história mostra que não tem jeito, tá? Liberar, ser completamente liberal é burrice, o Estado não se autorregula, essa coisa de mão invisível no mercado é uma mentira do cacete. O Estado se intervir totalmente na economia também não funciona, tá? Então, sempre tem que ter ali um cabo de guerra entre Estado e iniciativa privada para as coisas funcionarem mais ou menos bem, tá? Claro que cedendo ali dos dois lados, tá? Que frase que Judas é considerado aqui? Aqui tem um quadrinho com umas charges, umas coisas ali mostrando, um pouco fazendo referência ali a esse período. Vamos ver o Getulião. Getúlio volta, né? Volta do Getúlio Vargas. Quem tava com saudade do Getúlio aí? Eu não tava. Vocês estavam? Tava com saudade do Getúlio, Vitória? Eu não. Não? Olha aí.
Em 1950, havia um forte resquício do queremismo varguista no Brasil. Então, aproveitando a alta popularidade do Vargas, o PTB lançou a candidatura dele à presidência do Brasil, beneficiando-se do apoio do Partido Social Progressista, presidido por Ademar Barros. Ou seja, dois dos grandes... A gente tinha 4 grandes partidos. Um foi proibido, que era o PCB. 2 dos 3 que sobraram apoiaram Getúlio. Vai voltar, né? Getúlio pôde contar com o apoio de muitos eleitores paulistas. Uma curiosidade sobre essa campanha eleitoral é o fato do Vargas não ter recebido apoio do Dutra. Muito pelo contrário, o Vargas tinha apoiado o Dutra, né? E o Dutra não apoiou ele. Muito pelo contrário, o general passou a apoiar o principal opositor de Getúlio, candidato pelo partido do PSD, Cristiano Machado. No entanto, na prática, muitos apoiadores de Cristiano Machado acabaram votando em Vargas, que obteve 48,7% dos votos. Uma vitória violenta, tá? Porque a gente tem que pensar que não são só 2 pessoas concorrendo. Era o Vargas, o candidato da oposição, e 5 mil mini candidatos, né? Igual em toda eleição até hoje. Então, o outro candidato ele tomou uma sacode. Com a Constituição de 1956 não previa segundo turno, Vargas foi eleito presidente do Brasil. Sua vitória, por meio do voto direto, confirmou o prestígio que havia acumulado durante toda a sua vida política. Aquela coisa que eu falei sobre o populismo. O Vargas ele fez muita coisa muito ruim. Economicamente, muita coisa muito ruim, aumentou a dívida externa do Brasil de maneira gigantesca, criou uma bolha aqui, uma bolha econômica com a indústria muito estatizada, fez uma ditadura, né, cara? Pelo amor de Deus, o cara resolvia as coisas na canetada, ele era tipo o coronel do Brasil inteiro, enfraqueceu o poder dos governos estaduais, enfraqueceu o poder dos governos municipais, centralizou o poder só no governo federal, fez o diabo, cara, e voltou eleito 4 anos depois. Que loucura. Seu novo governo, Vargas priorizou a industrialização no país, de novo, criou um mecanismo para conter a inflação e ampliou o controle do Estado na economia. A mesma coisa, continuou o Vargas. Já no primeiro ano de governo, a inflação caiu. Houve o superávit comercial e o crescimento do país atingiu 7%. Aqui, galera, tem uma explicaçãozinha do que é superávit. Relacionar da balança comercial, o superávit ocorre quando em um período as exportações foram maiores que as importações, tá? Só que esses conceitos aqui de economia, eles são sempre mais complexos do que essas pequenas coisinhas aqui. Eu não sou nenhum grande especialista em economia, tá? Então não vou tentar entrar muito nos conceitos, mas saibam que ele é mais do que isso, tá? Porém, nos anos seguintes, os avanços foram reduzidos, principalmente pelo fato de os Estados Unidos diminuírem os recursos investidos no Brasil. Apesar das dificuldades, o Vargas propôs uma modernização econômica pautada em caráter nacionalista. Ou seja, ele manteve o que ele tinha feito desde sempre, né? Indústria estatizada, caráter nacionalista, investimento em indústria estatal no Brasil, e vamos embora, né? E seguiu desse jeito. Em 1951, ele vai lançar o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, com o objetivo de controlar a inflação e garantir os novos investimentos, para deixar o Brasil em melhores condições econômicas, tá? Foram realizados novos investimentos nas vias de transporte, especialmente nos portos, novas formas de energia foram exploradas, a indústria de base foi ampliada, modernizaram a agricultura, blá blá blá, pipipi, popopó. Ele foi expandindo a indústria aqui, expandindo também, mais ou menos ali conforme foi dando a locomoção desse produto industrial, tá? É isso que ele vai investir em transporte. Como o Vargas prometia incentivar a industrialização no Brasil, em 1952 foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que está aqui até agora, né? O BNDE está aí até hoje. Não é ruim, tá? Não é bom também, não é ruim. Esse banco oferecia créditos para o desenvolvimento de novos projetos empresariais públicos e privados. Por exemplo, para a construção de estatais elétricas. O governo também... Isso aqui eu acho coisa muito engraçada, né, cara? O cara cria um banco nacional para emprestar dinheiro para o desenvolvimento de indústrias estatais. Ele criou um órgão só para tirar dinheiro do governo e dar para o governo construir coisa. Não faz o menor sentido. Claro, né, esse banco ele também fazia isso com indústria privada, mas é engraçado, né, pensar que é só burocracia. Não sei se precisava ter um banco só para isso. O governo também propôs a criação da Petrobras, aí, ó, nossa maior indústria. Inclusive o Vargas ele é muito elogiado até hoje por causa disso daqui. E determinou que parte das receitas adquiridas com a exportação do café
fosse direcionado para desenvolvimentos na indústria, investimentos na indústria, tá? Ele tinha muito essa coisa, isso daí a gente não pode dizer que o Vargas era ruim, não. Ele tinha muito essa coisa de tentar correr atrás do desenvolvimento industrial no Brasil, que estava atrasado para mais de um século, né? Isso daí ele fez mesmo. Estatal, mas fez. A falta de energia elétrica no Brasil era um problema a ser superado, pois constituía-se em um dos principais fatores que contribuíam para o atraso da economia. Por isso, em 54, o Getúlio criou a Eletrobras, uma empresa estatal para promover a construção de usinas geradoras e aumentar as linhas de transmissão e o fornecimento de energia elétrica. Porém, o posicionamento de muitas empresas estrangeiras, até de alguns parlamentares, viam essa política como uma ameaça, desde que a Eletrobras só fosse criada de fato em 61, tá? Com a lei número 3.890. Cara, o Brasil, pelo amor de Deus, né? A gente só vai ter uma indústria elétrica decente, razoavelmente decente no Brasil, em 1961. Vou pegar aqui só para a gente ter uma curiosidade histórica aqui. Vamos pegar aqui quando é que surgiu a energia elétrica, tá? Só para a gente ver a diferença de espaço aqui, de tempo. Ô Jesus Cristo. E caiu a minha câmera. Que o Brasil, pelo amor de Deus, e eu tô, pelo amor de Deus, junto com ele. O negócio de falando, ó. Olha que legal. A energia elétrica tinha sido inventada em 1802. Não, em 1802 foi registrado alguma coisa assim. Ela foi uma... Não sei o que é lá. Não é, 1802, mais ou menos ali. 135 anos. Há 135 anos, o Thomas Edison ele vai fazer vai melhorar o negócio, né? Em 1879. 1879. A gente vai começar, a gente vai ter a proposta ali do Getúlio de fazer uma indústria elétrica para deixar o Brasil mais moderno em 1954. E aí, porque o pessoal da época achou ruim, não, isso daí vai atrapalhar o meu negócio aqui, eu não quero que tenha energia elétrica não, porque eu, sei lá, sou um magnata aqui sei lá, da energia carvão. Só vai ser aprovado uma energia elétrica mais ou menos desse no Brasil em 61, cara. 100 anos. Brasil, né? Complicado. Por isso que o Brasil é zoado, assim. O Brasil ele tem essa importância política toda que a gente falou internacional, porque ele é uma economia forte pra caramba, porque ele é um país gigantesco, porque ele tem toda essa relação dele com a América do Sul, só existe por causa dele praticamente. Mas a gente tem, historicamente, uma administração zoada. No mínimo zoada. Além da energia elétrica, outro ponto estratégico do governo Vargas foi atacar a exploração do petróleo no Brasil. Desde 1948 havia uma campanha intitulada O Petróleo é Nosso, liderado por intelectuais, militares e políticos brasileiros, tinham o intuito de proteger a exploração de petróleo das empresas estrangeiras, tá? Ou seja, proteger a exploração das empresas estrangeiras, quer dizer, proteger para que as empresas não viessem para cá, tá? Em 1953 foi criada a Petrobras, estatal brasileira, que controlava a exploração do petróleo do Brasil. Depois de pouco mais de 2 anos no governo, o prestígio de Vargas havia diminuído consideravelmente, a imprensa havia se tornado a maior opositora do governo, principalmente pela atuação do jornalista Carlos Lacerda, ligado à UDN. Nas edições do jornal Tribuna da Imprensa, Lacerda promovia uma campanha contra os governos de Getúlio, acusando-o de promover uma política comunista no Brasil, né? Porque ele era populista, e era estatal, e era estatista. Ele era comunista? Ele não era comunista, estava longe de ser comunista. Mas ele era estatizante, ele era populista, e aí usaram isso daí para aproximá-lo de um governo comunista, tá? Vargas também não estava agradando a população trabalhadora. Os sindicatos deixavam de apoiá-lo e passaram a realizar intensas greves contra o arrocho salarial, na tentativa de contornar a situação. Vargas determinou que João Goulart, o Jango, assumisse o cargo de ministro do Trabalho e coordenasse uma reaproximação com os sindicatos. Tem uma coisa muito engraçada aqui do Jango, é que uma vez eu fui ver, eu e minha namorada, né, hoje minha esposa, a gente foi ver um filme, numa apresentação de cinema na UCP, antes de eu fazer história, antes de tudo, estava fazendo física na época, eu fiz alguns períodos de física, que era Jango. E eu
A gente muito, muito lerdo na época, achou que era esse filme aqui que a gente ia ver, ó. Django. Lagartinho. Era esse filme aqui, ó, que a gente ia ver. Do lagartinho no deserto que usou, que é uma paródia do Django Livre, do Django. Oh, meu Deus do céu. Caindo de novo isso aqui. Do Django. Filme de faroeste. E é quando a gente chegou lá, não era nada disso. Era isso daqui, ó. A gente achou que era uma adaptação, que era, a gente ia ver aquele lagartinho esse daqui. Quando a gente chegou lá, não. Era um filme sobre o João Goulart. Não tinha nada a ver com isso. Era um filme sobre esse cara aqui. A gente viu, né? A gente ficou com vergonha de sair do meio do negócio e bancar os não cultos. E a gente viu. Assistimos. Estamos lá assistindo o filme do João. É meio chato, tá? Não é porque eu sou professor de história que eu vou falar pra vocês que foi um bom filme, não. Chatinho pra caramba. A gente acabou assistindo ele todo. Bom, seguindo aqui, foi só a curiosidade de como às vezes a gente é tapado, né? Tá. Em 1953, o ministro determinou um aumento salarial, mas não conseguiu promover a área, a realização, a reaproximação, perdão, e o Jango foi afastado do cargo em 54. Ainda nesse ano, o chefe da guarda pessoal do Vargas, o Gregório Fortunato, tentou matar o Carlos Lacerda, o jornalista. Nesse atentado, o jornalista sobreviveu, mas o Rubens Florentino Vaz, que acompanhava, foi assassinado. Atacado por todos os lados e sem grandes aliados, em 24 de agosto, Vargas ele comete suicídio, um tiro no peito no seu quarto, no Palácio do Catete. Getúlio ele deixa uma carta de testamento na qual acusa os grupos estrangeiros, os políticos aliados a esses grupos de serem os principais responsáveis pela crise no Brasil. Cara, isso daqui, o suicídio do Getúlio, talvez tenha sido a magnus opus, a opus magnum, né, dele, a maior obra política que o Getúlio fez na vida, tá? O Getúlio, a gente estudou ele, a gente viu que ele era um grande pensador político, ele podia ser um... Eu posso discordar de tudo que ele fazia, mas não dá pra negar que o cara era inteligente pra caramba, que ele era um grande estadista, tá? E ele mostra isso com o seu suicídio. Por quê? O Getúlio estava perdendo apoio. Mas ele ainda era o Getúlio, o pai dos pobres, e ainda tinha ali um carinho entre a população mais pobre do Brasil e ele. Ele sabia disso. E ele queria que o seu projeto, que o seu ideal permanecesse. Ele queria que a sua ideia, né, que a ideia do político, do presidente que estava ali pelos pobres do Brasil, né, nessa idealização que ele fez de si mesmo, continuasse viva. Então ele vai fazer uma coisa genial. Ele não vai ser deposto ou sofrer um impeachment ou ser retirado do poder. Ele se retirou do poder, né? E ele se retira do poder de uma maneira muito simbólica, né? Porque ele acaba virando um mártir do que ele estava fazendo. Ele vai lá, mete um tiro no próprio peito e é interessante perceber por quê. Porra, o mais óbvio quando você vai tentar dar um tiro para tirar a tua própria vida é fazer o quê? Meter a arma na cabeça, né? Ou ainda na boca. Porque aí o cano da arma tá aqui, você não, o coice não faz, não vai tirar, né? Porque a arma aqui na cabeça, ainda tem essa. Suicida, não é incomum que a pessoa que vai se suicidar com um tiro na cabeça dê um tiro e não morra, porque o coice faz a arma subir e a bala sai aqui, só raspando. Mas o mais comum é que seja um tiro na cara, né? Porque tu vai morrer na hora. Dar um tiro no peito significa que ele aceitou morrer. Ele aceitou morrer vendo que estava morrendo, porque ele não ia morrer na hora, ele ia morrer de sangrar, né? Não morre instantaneamente com um tiro no peito. Mas o que ele preservava com um tiro no peito? Me diz aí, algum de vocês. O que vocês acham? Por que ele deu um tiro no peito e não na cabeça? O que vocês acham? Alguém acha alguma coisa? Não. Não? Não. Por causa do seguinte. Vocês já viram Tropa de Elite? Já. Já? O que o cara lá no final do Tropa de Elite fala quando ele vai levar um tiro de 12 na cara?
Assim, na cara não, para não estragar o velório, né? O Vargas, ele tá pensando a mesma coisa. Ele não quer levar um tiro na cabeça, porque ele sabe que se ele tiver um tiro na cabeça, o velório vai ser de caixão fechado. Ele não vai ser lembrado. Então ele dá um tiro no peito para que o povo, que ainda tinha ali algum resquício de, de certa idolatria, né, pelo Getúlio, visse ele morto e morto pelo país, porque a carta de testamento que ele deixa está acusando os outros grupos de serem os mandantes que estão ferrando com a nação. Ou seja, ele sai como um herói brasileiro. A ideia dele é essa e ele consegue. Ele vai dizer a sua frase, a assinatura, né, a frase que deixou o Getúlio conhecido, que é o famoso, né, saio da vida para entrar na história. E, de fato, ele entra na história. O Getúlio Vargas, ele se imortaliza quando se mata. É inacreditável. O cara é um gênio da política, tá? É um suicídio político. Aqui tem um trechinho da carta suicídio dele. Vamos ler. Mais uma vez, as forças e o interesse contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Olha só, coitado do Getúlio, né? Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo à pressão constante. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Olha isso, cara. Pô, o cara é um gênio do que ele tá fazendo, né? Tá suicidando e tá chamando o suicídio que ele fez de vitória. Porque ele sabe que ele vai sair maculando aquilo. Ele tá jogando a culpa do Brasil tá indo pro posto. Todo na oposição. E seja lá quem for comprar a briga a favor dele depois, vai levar. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo na caminhada da eternidade e saio da vida para entrar na história. Porra, o cara é um gigante da oratória, né? Isso daí não dá para negar. Aqui do lado tem a explicação do que é expoliação. Ato de privar alguém dos bens que lhe pertencem ou direitos legítimos por fraude ou violência. A população brasileira reagiu imediatamente ao suicídio de Vargas. Jornais, embaixadas e políticos que faziam oposição a ele foram atacados. Olha aí. Genial. Ele ganhou de novo. Ele ganhou a população. Todo mundo que fazia oposição a Vargas, de repente, virou vilão. Foram atacados. As manifestações populares pediram a tomada do poder por parte dos militares. Café Filho, o vice-presidente, assumiu então a presidência e garantiu a realização de eleições em 1955. Cara, genial. Ele faz a sua maior obra política ali, mostrando para os políticos do Brasil e para o mundo como é que um político que é realmente profissional, né, um político profissional, um cara que vive da política e para a política, ele existe, cara. Isso daqui é um negócio sem sacanagem. Isso daqui é digno de político romano. É um negócio muito, muito grande. O suicídio político que ele comete é uma assinatura genial na sua história. Tá? E aí começa o governo do JK, tá? Do Juscelino Kubitschek. Só ver aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos de aula. Eu vou começar ele, mas acho que a gente não vai terminar o Juscelino hoje, não. Café Filho governou pouco tempo, Café Filho era o vice, né? Mas sua atuação política foi imprescindível para que ocorresse a eleição de 55, garantida na Constituição de 1946. Para concorrer a essa eleição, o PSDB, o PTB, fizeram uma aliança e lançaram Juscelino Kubitschek como candidato à presidência da República e João Goulart como vice-presidente. Aí tem aqui uma biografiazinha dele, se vocês quiserem ler. Ele nasceu em 1902, morreu em 1976, né? Foi governador de Minas Gerais até 1955, faleceu, e aí que tá, né? Morreu lá em 1976. Ele era militar, tá? Capitão médico do Hospital Militar. Tá? A campanha política do JK baseava-se no desenvolvimento econômico iniciado por Vargas. Eu falei, o Vargas sabia disso, ele estava cantando a vitória. Ele falou, não, eu estou ganhando, eu estou me matando, e apesar de estar me matando, eu estou ganhando da minha oposição, porque ele sabia que não importava quem viesse depois e pegasse o slogan dele, pegasse a proposta política dele depois, já fosse o continuador do que o Vargas fez, ia ganhar, porque ele tinha virado o herói da nação, né? A campanha política do JK
do Kubitschek baseava-se no desenvolvimento econômico iniciado por Vargas. Pronto, ganhou. Seu slogan, 50 anos em 5. Ou seja, a gente vai evoluir, vai modernizar esse país em 5 anos o que a gente deveria ter evoluído nos últimos 50. Pretendia apresentar uma proposta de modernização do país por meio dos investimentos públicos e privados, principalmente de origem estrangeira, na infraestrutura do país. Depois de vencer as eleições, no dia 31 de janeiro de 56, JK e Jango assumiram o governo e propuseram um plano com 30 objetivos para os 50 anos subsequentes. O plano de metas. Nesse projeto, a prioridade era o incremento industrial tanto das indústrias de base quanto das dos bens de consumo. Para isso, era necessário o aumento da exploração de fontes de energia, como o petróleo e a hidráulica, a expansão das indústrias de aço, cimento, automóveis e caminhões, além da construção de rodovias e ferrovias, entre outros investimentos, tá? E aí vamos ter os anos dourados aqui, tá? Ele vai falar aqui, né? Durante a economia durante a década de 50, principalmente durante o governo JK, o Brasil viveu um período de intenso desenvolvimento, principalmente em relação à ampliação das condições de consumo, baseado no avanço da tecnologia e na expansão da malha energética, ou seja, da energia elétrica, né? Isso garantia consumo de novos bens, como televisores. Nossa, televisores, que palavrinha, né? Não é porque a gente está falando de um negócio velho que a gente usa a palavra velha. Televisão. Televisão, televisões, sei lá, que tomaram conta dos lares brasileiros. TVs, né? Foi até melhor. Garantindo informação e diversão. Formação, né? Além disso, a indústria da música e da moda tornaram-se poderosas e passaram a influenciar grande parte da juventude brasileira. Aí a economia do Brasil vai começar a crescer com o JK. As empresas dos Estados Unidos se espalham pelo mundo e o JK acreditava que elas podiam trazer empregos para o Brasil. Tá? E ele vai abrir aqui a possibilidade das empresas virem para o Brasil também. Então criou um mecanismo que favorecia a vinda dessas empresas para o Brasil, como isenção de impostos, disponibilização de terrenos para que pudessem se instalar. De fato, entre 56 e 60, a economia brasileira cresceu num ritmo acelerado, em média de 8% ao ano. E a industrialização avançou muito, principalmente no Sudeste. Talvez o principal marco do crescimento acelerado desse período, da década de 50, tenha sido a industrialização na região que compreende o grande ABC paulista. Até hoje, gigante. Santo André, São Bernardo e São Caetano. Várias multinacionais automobilísticas se instalaram nessa região, tais como Volkswagen, né? General Motors, ou General Motors, Willis Overland and Ford, tá? Toda essa galera aí veio para o Brasil. Apesar do crescimento acelerado do período, o Brasil continuava a enfrentar graves problemas sociais, como o alto índice de analfabetismo, a pobreza e principalmente nas áreas rurais, e a concentração de renda, né? O Brasil ele sempre foi muito ruim na distribuição de renda dele, tá? A diferença salarial aqui no Brasil do menor para o maior salário é de coisa de 30, 40 vezes, né? Salário, sei lá, médio aí, vamos dizer que é R$1.000, o salário de um juiz é R$40.000, né? Seria muitas vezes mais do que o outro. A gente pegar uns países mais desenvolvidos aí, a gente vai ver que a diferença salarial é de 2 vezes. Quando a diferença do menor para o maior salário, quando é muito, é de 5 vezes, né? Então, assim, é um absurdo como a gente tem uma distribuição de renda ruim aqui, tá? Então, aqui um cara que ganhasse €1.000, por exemplo, ganharia ali, sei lá, 5.000 euros e já seria um absurdo, tá? Salário, né? Dono de empresa é outra coisa, mas salário é absurda a diferença. Na tentativa de amenizar as desigualdades sociais, principalmente nas regiões mais pobres do país naquele momento, o JK vai criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Subordinada diretamente à presidência da República, seu objetivo era garantir a modernização da agricultura nordestina e estimular projetos de irrigação. Desde aquela época, né, o Nordeste o nego está tentando colocar alguma coisa lá para irrigar direito lá e não consegue. Consegue porque não fazem, né, também, porque não é tão absurdo assim. Tem gente que conseguiu fazer irrigar deserto, né? Então, o Nordeste não é tão difícil assim. Em áreas castigadas pela seca. Paralelamente, a Sudene, JK também criou o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX,
No entanto, mesmo com a atuação desses dois projetos, não houve alteração significativa no panorama dos campos nordestinos, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? São 11h10. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu acho que a gente já vai parar por aqui para não ficar super saturado de informação, porque a gente já viu coisa pra caramba hoje, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Não? Vocês estão tranquilos? Nem eu. Então, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, tá? Essa aula eu já vou upar pro YouTube agora o mais rápido possível. Então avisem aí quem não assistiu. Muito obrigado por terem vindo, tá? Vocês são maravilhosas. E o Igor também é maravilhoso, tá? Embora o Igor não sei nem se ele veio, né? O Igor talvez ele só tenha entrado aí, tenha ido tomar café, jogar peão, sei lá o que ele foi fazer. Mas tá aí. Ah, tá aí, pô. Por que tu não falou comigo antes, rapaz? Tu ficou aí, eu te falo, e aí, Igor, dá bom, não sei lá, bandido, fica quietinho aí, malandro. Vamos lá. Muito obrigado por vocês que vieram, tá? Avisem o resto do pessoal que a aula vai pro YouTube. E até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.